Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam curtindo aí a WTM. Ontem foi um dia bem intenso, hoje mais um. Vamos lá, então hoje a gente vai falar, como a Gabi introduziu para vocês, sobre da reserva ao vínculo. Mas para a gente falar de vínculo, a gente tem que saber da onde estão vindo essas reservas. Quem compra, para quando compra, por onde compra, por quanto tempo vai ficar hospedado? E aí, antes de eu começar, eu queria saber quem aqui é agente de viagens? Legal. Hoteleiros? Boa. E compradores? Buyers? Operadoras? Então, estamos mais aqui, agentes e hoteleiros. Então, muito bem. Esse conteúdo é para vocês até como agente saberem tudo o que está por detrás para acontecer uma reserva, tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns dados, vamos ver se o passador funciona. Para onde aponto? Aí, para cá. Essa sou eu, trabalho na Omnibiz há 14 anos. Muito rapidamente, a Omnibiz é uma empresa de tecnologia. Então, a gente ajuda os hoteleiros a venderem de forma online, seja para uma operadora, seja para vocês de forma direta, seja no site dele direto. Então, todos esses dados que a gente traz aqui hoje são dados de reservas que estão transacionando por todo esse mundo, tá? Então, vocês agentes, quando estão na ponta reservando um hotel, passa por tudo isso por caminhos diferentes. Muito bem. Então, vamos começar falando aqui sobre as regiões, tá? Então, eu trouxe aqui primeiro a evolução das regiões por lazer. Vocês, agentes, compram mais lazer ou corporativo? Lazer. Quem compra lazer? Lazer. Todo mundo quer lazer, ninguém quer saber de corporativo. Corporativo? Corporativo pouquinho. Que bom, tem informação para todo mundo, tá? Então, lazer. Aqui uma comparação, tanto de room nights quanto de tarifa média, nos principais, nas nossas regiões principais, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, crescimento 24, 25. A gente tem os anos aqui fechados, tá? Diária média tá melhorando. Então, as diárias médias, quando a gente fala para os hotéis, estão melhorando. Para vocês, a gente, ai, ficou mais caro? Não, gente, tudo aumenta, imposto, é muita coisa acontecendo. São vocês negociando direto com eles, negociando bem, tá bom? Boa. Quando a gente vai para corporativo, para as agências corporativos, a gente também nota que a região sul teve recuperação, mas muito menor. Então, a gente está falando do movimento que se vai para lá, muito mais em lazer, Gramado, Canela, quem vende bastante essa região. Então, a gente nota isso aqui de forma muito clara. Muito bem. Quando a gente fala dos tops destinos para a galera de lazer, agentes, vocês que compram muito lazer. Então, a gente está falando aqui, de novo, room nights, tarifa média, 24, 25, os principais destinos. Então, a gente vê Gramado com a explosão de room nights, assim como de diária média. De novo, isso tem a ver com o que eu expliquei anteriormente. E aí, a gente tem regiões que a gente teve também um aumento de tarifa média bastante, ó, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Búzios, imagino que são destinos que vocês devem vender bastante, tá? Muito bem. Corporativo, vamos para o próximo, que a gente tem pouco tempo, então eu vou rápido, tá, gente? Opa, vamos antes da gente ir para o corporativo, vamos falar da diária média lazer. E aqui é uma comparação de quanto cresceu por destino ano sobre ano. Então a gente vê ali, ó, Ipojuca, uma explosão. Quem vende muito Ipojuca aqui? Vende Ipojuca, pois é. A gente teve aí um crescimento de diária média, então na galera que está comprando, vendendo bastante Ipojuca. E a Armação de Búzios também teve uma subidinha quando a gente compara ano sobre ano. A gente está falando aí de 15%, tá? No nosso delta. Agora sim, corporativo. Quando a gente fala de corporativo, a gente tem destaque, de novo, Porto Alegre. Voltamos na mesma situação, tá? E a gente olha para São Paulo, olha o corporativo, gente, São Paulo. Quando a gente fala de room nights, deu uma diminuída, as pessoas estão ficando menos tempo, elas ficam só o que elas precisam para o corporativo e elas vão embora. Elas não estão fazendo nada além do que elas têm que fazer, essa é a grande verdade. E aí a gente nota também Campinas e Goiânia com uma evolução também um pouquinho maior quando a gente fala de noites de hospedagem, tá? Aqui também falando da diária média, ligado em corporativo. A anterior foi lazer, agora a gente está falando de corporativo. Rio de Janeiro, maravilhoso mesmo do corporativo, então a gente segue aí com a diária média um pouquinho acima do que foi. Brasília também, que é super corporativo, também nota essa diferença aí de 9% ano sobre ano. Muito bom. Vamos agora para destinos por categorias. Legal. Lazer, que a maioria de vocês. Eu gosto de ver os celulares tirando foto, hein? Vamos lá. Lazer. Vou falar dos destaques. O que a gente separou aqui, pessoal? Categoria econômica, mid-scale, upscale e luxury.
Então, a gente está falando aí desses crescimentos por destino, por categoria de hotel. Então, quando a gente olha para Fortaleza, o destino que mais foi vendido e que teve aumento maior de tarifa média são os economies. Então, a gente está falando muito mais dessas marcas econômicas. Agora, quando a gente fala de Foz do Iguaçu e Búzios, a gente já está falando de upscale e luxury. Então, a gente já está num outro nível aí de crescimento e de preferência. Depois a gente vai falar um pouquinho de luxo aqui no nosso bate-papo. Então, aqui a gente já traz um pouquinho desses dados. Quando a gente vai para o corporativo, a gente tem destaque no econômico em Curitiba. E aí, quando a gente fala de upscale e luxury, a gente tem Porto Alegre e Salvador. Então, a gente consegue ver esse delta aí também crescendo nesses dois destinos. Vamos esperar só a foto ali. Foi. Vamos para o próximo. Muito bem. Origem da demanda. O que é a origem da demanda, gente? Olha que bonitinhos os aviãozinhos voando. A gente escolheu aqui 3 destinos, tá? Primeiro lazer, depois nós vamos para o corporativo. Primeiro falando de lazer. Então, quando a gente fala de Gramado, 65% de quem compra Gramado vem de São Paulo. Mas olha um carrinho andando ali localmente. A gente está falando de 8%, né? Do pessoal localmente comprando o destino. Então, vocês que estão vendendo, é legal vocês saberem quem tem interesse de onde vem, porque aí vem o aéreo junto, e se tem possibilidade de local. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente nota aqui São Paulo, com bastante destaque, Porto Alegre e Florianópolis mandando muita gente para o Rio de Janeiro. Então, da onde essas pessoas estão saindo e para onde elas estão indo? Maceió também está vindo aí de São Paulo, tudo bastante parecido, né? Porto Alegre, está vindo tudo ali mais de baixo, indo direto para Maceió e suas porcentagens. Quando a gente vai para o corporativo, aí já muda um pouquinho. Então, da onde está vindo para Porto Alegre? Então, a gente está falando aí de São Paulo, a gente está falando de Curitiba, tudo focado em Porto Alegre e suas porcentagens. Então, São Paulo, 60%, Minas Gerais também já aparece aqui no corporativo. Quando a gente vai para Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente vê do Sul vindo, São Paulo, então com muito movimento, mas o São Paulo realmente é um grande demandante de viagens, né? Então, vocês que atendem São Paulo estão surfando bem nessa onda. E quando a gente fala de Curitiba, 77% vem de São Paulo. Muito bem. Análise do comportamento de compra, tá? E aí vai corporativo e lazer ao mesmo tempo. Dias de antecedência que as pessoas estão comprando lazer, gente. Quem é lazer aqui? Quase 2 meses antes. Então, 2 meses antes a pessoa se programa para comprar o seu lazer. Corporativo continua de última hora. Corporativo compra com antecedência aéreo, mas a hospedagem ainda deixa para a última hora, tá? Então, a gente nota aqui isso claramente nessas diferenças. A gente olha em antecedência e o delta ano sobre ano. Cancelamento. O lazer tem uma maior porcentagem de cancelamento, é normal. Então, quando o cliente senta com vocês, ele quer, às vezes, mais de uma opção. Então, ele reserva mais de uma opção, depois ele cancela. Então, a gente nota sempre que o lazer tem uma taxa de cancelamento maior do que o corporativo. E a estadia média também, como eu falei. Quem vai a trabalho, vai e vai embora. Não quer ficar mais nada. Ah, tem o pleasure? Tem. Mas dependendo de onde você vai, você quer rapidamente voltar para sua casa. Então, a gente nota aqui também a estadia média de 2 noites. E aqui muito rápido, gente, só para a gente, que é uma informação importante, o corporativo, ele ainda compra muito tarifa pública. Compra tarifa negociada? Compra. Mas ele ainda compra uma grande porcentagem das tarifas públicas. Quando a gente fala de meios de pagamento, seja lazer, seja corporativo, a grande maioria trabalha com cartão de crédito. Então, a gente está vendo essa onda muito forte do VCN vindo e essa forma de pagamento, mas o faturado ainda existe. Imagino que muitos de vocês ainda trabalhem com faturado, então ele ainda existe, ele permanece, mas o movimento do cartão de crédito está aí cada vez mais forte. E a demanda? Muito bem. O que fala aqui nesse slide de demanda, para vocês terem uma ideia? Aqui a gente está falando que as pesquisas no mês de março, então em março, o que eles estavam buscando? Eles estavam buscando para abril e junho, todos os clientes que trabalham com o Minibis, esse ranking de destino. Então o destino mais procurado ainda no Brasil é o Rio de Janeiro. Então no mês de março foram mais de 2 milhões, quase 3 milhões de pesquisa para o destino Rio de Janeiro. E o que eles estão procurando? Em média, estadia média de 4 noites.
4 noites e meia, tá? Segundo destino mais procurado, São Paulo. E aí Búzios, e assim vai nessa sequência, em destinos procurados, o que eles estão procurando por quanto tempo e qual é a diária média que está sendo pesquisada. Então, quem vai viajar está procurando isso aí para abril e junho. Muito bem. Agora, vamos falar de feriado? Esse ano tem muito feriado, né? Feriado é bom. Vocês estão vendendo mais no feriado? Sim? Não? Mais ou menos? Mais ou menos. Tá todo mundo com cara de mais ou menos. Por quê? Tem muito feriado, gente. E aí as pessoas, principalmente lazer, não conseguem viajar em todos. Então eles precisam escolher quais feriados eles vão viajar. E aqui fala um pouquinho disso. Então quando a gente vê Tiradentes, Dia do Trabalho, tá tudo muito próximo, né? Então a gente vê que o Tiradentes, ele tá um pouquinho abaixo de reservas comparando com o ano passado. O ano passado o Tiradentes se juntou com outro feriado. Então esse ano, ou eu vou para um, ou eu vou para o outro. Então a gente nota essa queda por isso, tá? E aí a gente tem ainda Corpus Christi e o Dia do Trabalho, que a gente já tem um aumento de reservas, mas, por exemplo, o Corpus Christi, a antecedência está um pouco mais abaixo. Por quê? Ano passado tinha pouco feriado. Então eu já estava me programando para ir para o Corpus Christi. Como eu tenho muito agora, eu estou me programando primeiro para esses, depois eu vou ver se vai dar para eu viajar. Então a gente nota esse movimento um pouco diferente ano sobre ano, por conta da quantidade de feriados, que eles podem ser bons, às vezes não tão bons assim, tá? E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente fala, o que vai acontecer nos próximos 3 meses, né? O que já está acontecendo em buscas e reservas para maio, junho e julho, falando de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais destinos que a gente viu que estão tendo buscas, né? Então a gente está vendo que as buscas do que vai acontecer para os próximos 3 meses, em termos de reservas, está positivo. Então isso fala que daqui para frente a tendência é que as coisas melhorem. Então elas estão indo bem, mas a tendência é que elas melhorem para os próximos 3 meses. A antecedência não está tanto, mas a diária média está maior e a quantidade de reservas também. Então a gente vê um bom potencial.